Uma boa noite, então, novamente. Boa noite ao William. Boa noite também, Shirley. Boa noite a todos os nossos telespectadores, amigos internautas que nos assistem neste momento. Começando aqui o nosso estudo, me dirijo aqui a Shirley. Shirley, a reencarnação é algo que só é concedido pela própria divindade, ou seja, por Deus, ou espíritos mais evoluídos também podem fazê-lo? E juntando aqui a pergunta, considerando que Emmanuel era contemporâneo de Jesus, está encarnado hoje. Tem algum conhecimento de outros discípulos também encarnados? Boa noite a todos. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui, novamente, estudando com vocês. Bom, em relação à reencarnação, é importante que a gente entenda que Deus, nosso Pai, Ele age a todo instante. Ele é onipresente, onisciente, né? Então, Ele tem ciência de tudo e Ele está presente a todo momento, em todo lugar. Entretanto, a ação divina, ela se dá através da providência divina e dos co-criadores. Então, existem inúmeras consciências evoluídas em sabedoria, evoluídas em amor, como o próprio Cristo, que é o nosso grande exemplo, o exemplo mais próximo que a gente tem. Então, a gente pode chamar isso de consciências crísticas no universo inteiro e que são responsáveis por tornar fato real o desejo do Pai. Então, Deus, na verdade, age através de toda essa pleiade de consciências que trabalham em nome do amor, porque é a execução da lei de amor. E, portanto, a concessão da reencarnação ou a não concessão da reencarnação, muitas vezes vem orientado por estes espíritos que estão em condições evolutivas de amor e de sabedoria muito além da nossa e que são capazes de perceber com muito mais nitidez a nossa capacidade de absorver o aprendizado, de não se comprometer com as leis divinas, são capazes de perceber o que nós podemos fazer com aquela reencarnação que está sendo nos concedida e, por sua vez, eles poderão nos orientar se o momento é adequado, se é a hora adequada, se é aquele ou aquela tipo de vida, né, de roteiro que nós vamos seguir na nossa reencarnação, os tipos de compromisso que nós vamos assumir. Então, nós temos uma assistência divina, mas que não se faz diretamente de Deus para nós. Nós ainda somos consciências muito primárias. Nós precisamos melhorar muito a nossa condição para perceber a vontade de Deus. Então, é preciso entender que nós precisamos ter intermediário que vai nos trazer a vontade divina e fazer com que nós a entendamos. Então, a reencarnação, normalmente, ela é orientada por espíritos evoluídos, sob, a permissão divina. Em relação à reencarnação de algum discípulo, eu costumo dizer que nós somos muito apegados ao estrelismo. A vaidade humana, ela é muito grande dentro de nós ainda. E às vezes nós achamos que quando um discípulo de Jesus, um espírito evoluído reencarna, que todos eles vão ser um Chico ou uma Madre Teresa de Calcutá, ou vai ser um grande missionário. A gente está enganado. Existem espíritos evoluídos que vêm com missões no anonimato. Ninguém sabe que eles estão aqui. E eles estão. E estão fazendo o trabalho que vieram fazer. E são humildes. E não aparecem.
né? Então, assim, não dá para a gente dizer para vocês quem é João, Pedro, Tiago, né? Cada um dos discípulos, não tem jeito. A gente não tem assim, eu não tenho essa informação. Não sei se vocês têm, né? Mas eu não tenho essa informação. Mas eu tenho certeza absoluta que certamente muitos já vieram na Terra, voltaram aqui, e pode ser que inclusive estejam em nosso meio, desempenhando missões que estão no anonimato, que não necessariamente tem projeção religiosa. Tá certo? Muito bem, Shirley. William, é normal ter quase todos os dias pesadelos e levantar com dor de cabeça? A pessoa que pergunta ainda diz que toda vez que ela deita, ela reza. Juntando aqui as perguntas, tem uma outra que diz o seguinte: tem uma cadela que ultimamente late muito de madrugada, umas 4 a 5 sequências, e todas eu levanto, acendo a luz de fora e não tem nada. Confiro a casa toda e nada. Ela persiste em latir. Pode ser algum espírito ou força do além? Boa noite a todos. É uma satisfação também estar aqui com vocês para aprendermos juntos. Alguma coisa nós vamos responder, outra coisa talvez a gente não dê conta de responder, mas eu quero parabenizá-los por estarem aqui e usando positivamente esse tempo, que a gente se fala que não tem tempo, né? Estamos aqui para aprendermos juntos. Parabéns e muito obrigado por terem vindo. Olha, tudo pode ser. A cadela latina pode ser espíritos burilando com ela, mexendo com ela, pode. É normal a pessoa ter dor de cabeça toda noite? Penso que não é normal, né? Então, assim, a gente pode ser um monte de coisa, a gente sabe muito pouco do universo à nossa volta. Eu penso que uma cadela latindo, ela pode ser adestrada para não latir. Pode ser espírito, mas pode ser um pequeno bicho, pode ser um incômodo do próprio animal. No Japão, se o cachorro latir depois das 10 da noite, a pessoa é multada. E se reincidir, o cachorro é retirado e sacrificado. Então, eu acho que a gente precisa aprender a conviver talvez um pouco melhor em sociedade. Em vez de colocar a culpa em espírito, a gente precisa melhorar a relação com os nossos animais. Que a gente fala que são animais de estimação, mas ficam julgados, latindo e incomodando o próprio dono e às vezes vizinhos, né? A gente pode pensar nisso. Mas poderia ser um espírito, sim, mas nós também somos espíritos. E como espíritos, a gente pode chegar de forma carinhosa para a cadela, como diz a pergunta aqui, e ver qual que é a necessidade dela. Às vezes está passando frio, às vezes está passando fome. São muitas as possibilidades, né? Então, eu acho que o trabalho carinhoso do espírito dono da cadela pode falar mais alto. Quanto à questão da dor de cabeça, gente, nós precisamos aprender a fazer oração. A oração é o antídoto e o antibiótico para um monte de coisas. Mas a gente precisa aprender a fazer oração. Quando a gente se deita para fazer oração, a gente já perde um pouquinho. Porque rapidamente, a gente capota e dorme. É ou não é? Não acontece isso? Aí é o seguinte, se a gente fizer a oração assentado, se impor esse tempo ali, que sejam 5 minutos. E aí meditar mesmo, chegar, porque orar é chegar um pouco mais próximo ainda do nosso Criador, é ter aquele tempo chegando mais próximo a Ele, dedicando o nosso pensamento e a nossa atenção só a Ele. E agradecer, sabe? Depositar nele a confiança de que vai dormir sem dor e que vai acordar sem dor. Fazer isso com toda dedicação da nossa alma mesmo, do nosso coração, da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso raciocínio, tudo isso junto, eu penso que é muito difícil a pessoa ter dor de cabeça, sabe? Essa dor de cabeça todas as noites, porque eu acho que realmente não é normal. Agora, uma dor de cabeça ou outra por causa do excesso alimentar, uma dor de cabeça ou outra por uma contrariedade que a gente não soube nos conduzir na hora de uma
pequena discussão, seja no trabalho, seja em outro lugar. Uma pequena dor de cabeça que passa rápido é normal, né? Eu penso que a gente tem que ter uma relação com dor um pouco mais amistosa. Estou aprendendo isso nos dias de hoje. Então, assim, não é normal ter sempre. E existem tratamentos para isso. Um dos tratamentos é oração. E tem um tratamento aqui na casa muito interessante para dor de cabeça. A gente faz um acolhimento fraterno da pessoa. A pessoa frequenta, estuda um pouco do Evangelho com a gente, como a gente está fazendo aqui. Ensinamos a pessoa a fazer o culto do Evangelho no lar e rapidamente ela deixa de ter essas dores. Não só de cabeça, como outras dores e outras preocupações. Esse tratamento da casa, à base de passes, palestras e esse acolhimento, eu penso que é muito efetivo, sabe? Mais que muito remédio por aí. Muito bem, William. Lembrando a todos que podem fazer perguntas e direcionar aqui à mesa. Shirley, de todos os seres vivos sobre a Terra, por que só o ser humano demora mais para chegar à sua fase adulta? Tem alguma explicação com a doutrina espírita? Na realidade, o que a gente percebe é que quanto maior a atividade psíquica do animal, né, mais tempo ele tem que passar na dependência dos pais. Então, a gente observa, por exemplo, no caso dos primatas, né, que são os mamíferos que têm uma atividade psíquica maior do que outros mamíferos. Eles permanecem ao lado dos pais por muito tempo, e o ser humano é um primata, né? É um primata e um primata diferenciado, porque ele tem o córtex frontal, o lobo frontal, mais evoluído, inclusive o pré-frontal, que é o que nos diferencia biologicamente dos outros primatas, os macacos, né? E essa condição de ter esse lobo frontal mais evoluído aumenta a nossa necessidade de ter uma vida de relação, a nossa capacidade de se relacionar com o outro. E o aprender a se relacionar com o outro é na família. A gente aprende isso através dos pais. Então, creio eu, né, que o que a gente vê na biologia, essa dependência do filhote à sua genitora, né, por mais tempo, é exatamente pela necessidade que esse filhote tem de aprender a se relacionar com o ambiente e com os outros seres vivos, inclusive iguais a ele, de estabelecer vínculos. Então, para você desenvolver psiquismo, estabelecer vínculos, você precisa de um período de convivência, de relacionamento, para você aprender a lidar com esse psiquismo, com os sentimentos, com as reações. Então, eu vejo dessa forma. E o que a gente percebe, né, na evolução do princípio inteligente, como o próprio Emmanuel e André Luiz já nos trouxeram, que o princípio inteligente, ele vem do reino mineral, onde ele dorme, ele acorda no reino vegetal, né? Ele desperta, ele começa então a sua atividade no reino animal, para então se aprimorar no reino humano. A máquina humana com o cérebro humano é atualmente a forma biológica mais evoluída para expressar a consciência que se manifesta.
É a forma mais evoluída de manifestação da consciência. Existe princípio inteligente, então, nos animais, nos vegetais? Existe. Mas não consciência em atividade, né? Como a nossa. Nós estamos à frente desse processo evolutivo a nível de psiquismo. E para expressar psiquismo, nós precisamos de um arcabouço material, biológico, que nos permita expressar a nossa capacidade psíquica. E a máquina biológica do ser humano, no momento, é a melhor, é a mais evoluída para este sentido. Tá? Porque nós sabemos que outros animais têm outros sentidos mais aprimorados do que o nosso. Vamos dar um exemplo. O cão. O cão tem capacidade auditiva melhor do que a nossa. Eu não estou falando de sentidos, de vias sensoriais. Eu estou falando de capacidade psíquica, de cognição e de psiquismo, pensamento. Tá certo? Capacidade de pensar, de raciocinar, de elaborar a hipótese, de testar a hipótese, de viabilizar a solução. Isso aí não é ainda encontrado em outros reinos que não seja o ser humano, tá bom? Muito bem, Shirley. William, como identificar se o sonho é de cunho espiritual ou de cunho psicológico ou orgânico? Sonho, tem um monte de estudos a respeito de sonho. Li algumas coisas a respeito sobre isso, a respeito de sonhos, e eu percebo que nós temos uma responsabilidade muito grande naquilo que nós sonhamos, ou seja, muito do que nós sonhamos, nós já programamos durante o dia. É uma atenção maior que a gente dá para determinados fatos, pequenas divergências durante o dia, pequenos prazeres durante o dia, grandes satisfações também. Tudo isso vai acumulando de uma forma inconsciente durante o dia, para à noite nós darmos vazão de uma forma que a gente não tem controle. Por isso que às vezes a gente não lembra, e por isso que às vezes o sonho, como não temos controle, ele parece um pouco meio diferente, meio louco talvez. A gente está conversando com uma pessoa no sonho e de repente essa pessoa se transforma em outra, né? Coisas assim. A gente está num ambiente e de repente se vê no outro ambiente. Então essa falta de controle da consciência, como a Shirley explicava, né? Essa consciência da máquina biológica, em plena luz do dia, quando a gente está em atividade, nós não temos no sonho. Então, as impressões que nós guardamos durante o dia, nós descarregamos no sonho de maneira desordenada. Mas muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas têm mensagens de entes queridos desencarnados durante o sonho. Muitas pessoas. Eu mesmo já tive de minha mãe, falecida, mais de uma vez. De outras pessoas, né? Muitas pessoas têm essas mensagens. Como que eu sei, na prática, se é uma mensagem ou não? Nós precisamos de treinamento. A casa aqui, Jesus de Nazaré, disponibiliza uma série de treinamentos sobre mediunidade, sobre estudo sistematizado sobre o espiritismo. Então, muita coisa nós vamos aprender estudando. E aí, estudando, nós vamos aprender a discernir. Para não pensar também que tudo é comunicação espiritual. Não, nem sempre. A maior parte talvez não seja, mas muitas comunicações através de sonhos são de entes queridos, sim. Às vezes, nem sempre entes queridos. Às vezes, entes que têm alguma diferença em relação a gente, em relação a pessoas que a gente conhece. Então, com treinamento, com aprimoramento, principalmente sob o aspecto assim, moral, porque a pessoa, para ter esse tipo de comunicação, ela precisa ter a consciência, sobretudo, muito limpa, né? A gente vê falar aí dos políticos, ficha limpa, ficha suja, né? Consciência, essa que precisa ser absolutamente limpa.
para que a gente consiga absorver essas informações. Olha só, o próprio mundo espiritual, alguns mentores, alguns anjos, né, do mundo espiritual, eles não conseguem penetrar na nossa mente se tiver distúrbios negativos. Por isso que nós temos que ter bem clara a nossa consciência, a nossa condução mental e a nossa condução de vida, né? Mas é possível sim a gente identificar com algum treinamento e com alguma orientação. Basicamente a base de cursos, leituras, e a casa aqui disponibiliza essas possibilidades. Eu queria, William, se me permite, fazer um comentário a respeito da pergunta anterior, que eu queria ter comentado e esqueci, sobre a pessoa que falou sobre a dor de cabeça, né? Me chamou a atenção. Eu gostaria de sugerir a quem está com este problema de ter dor de cabeça todos os dias, não é isso? Quando acorda pela manhã, para procurar uma avaliação médica também. Por quê? Porque a gente tem várias causas que podem originar essa cefaleia diária pela manhã. Uma delas é a enxaqueca. Em algumas pessoas, a enxaqueca ela é tão intensa que às vezes ela precisa ser prevenida. Então tem tratamento para evitar as crises, né? Segunda coisa, uma noite que não está sendo bem dormida. Então, às vezes a pessoa tem obstrução respiratória, apneia do sono, né, alguma dificuldade respiratória com baixa oxigenação cerebral durante o sono. Isso pode resultar em cefaleia, né? Então, eu gostaria de sugerir à pessoa que, mesmo com todos esses cuidados da sua parte espiritual, do seu preparo para dormir, né, da sua prece, que procurasse uma avaliação médica, porque pode ser que as raízes estejam também num problema orgânico que precisa ser resolvido, né? Assim como acho que cachorro late muito para gato, e gato é noturno, né? E passarinho também, e pombo, né? Então, assim, observar, porque às vezes tem lá um estímulo de outro bichinho que tem hábitos noturnos, inclusive o gato é um exemplo claro disso, né? Gato, gambá e rato e alguns pássaros, coruja, né? Então, às vezes é isso que está aí. Esses animais, às vezes, eles já têm o hábito de fazer uma certa rotina de trânsito, né? Eles têm o hábito de sempre pousar no mesmo lugar ou passar no mesmo lugar todos os dias, o que pode estimular o cão a latir. Então, é só para complementar. Muito bem, Shirley. Aproveitando, Shirley, vou juntar duas perguntas aqui que têm o mesmo sentido. Como amar os inimigos na lei de sintonia e de afinidade? E se amai vossos inimigos, se o entrave está dentro de cada um de nós, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a reforma íntima não seria a solução? Eu acho que amar os inimigos vamos dizer, a cereja do bolo. Eu digo assim, a cereja do bolo, né, gente? Porque é muito fácil a gente amar aquela pessoa que a gente simpatiza, né? Às vezes você tem uma criatura que é rebelde, que é uma pessoa até difícil, mas se você tem simpatia pela pessoa, você consegue contornar, né? E você nem cria nenhum tipo de aresta. Você vê a pessoa, às vezes, com outros olhos, né? Já uma pessoa com quem você não tem simpatia alguma, mesmo que ele não te faça nada, você já fica incomodado pela presença, né? Infelizmente, nós ainda somos assim. E quem fez a pergunta já deu a resposta, né? De fato, é preciso que a gente comece a olhar o nosso próximo com outros olhos, para que a gente consiga, vamos dizer, exprimir de nós melhores sentimentos a respeito do outro,
né? E aquele que nos faz algum mal, que por algum motivo nos trouxe, às vezes, um sofrimento, uma dor, né? Que é o mais difícil da gente conseguir contornar, acolher, a gente faz isso passo a passo. Aqui não sei se foi numa quarta ou numa terça-feira, nós conversamos sobre perdão e nós dissemos que perdoar tem três etapas fundamentais para perdoar. A primeira etapa é quando você não revida o mal que você recebeu. A segunda etapa é quando você não deseja o mal para a pessoa, pela justiça, pela lei da justiça, né? Então, você não deseja o mal. Primeiro, você não revida, mas às vezes você fica assim, tomara que ele encontre alguém que ensine para ele a lição. A gente fica desejando o mal para ele, né? Depois, você conquista a capacidade de não desejar o mal. Ou seja, além de você não revidar, você esquece. Aquilo já não te afeta mais. Só se alguém lembrar, aí você lembra, né? E a terceira fase é quando eu sou capaz de amar aquela criatura que me fez mal, né? E esse, que é a cereja do bolo, né, é o que Jesus fez conosco. Porque ele veio, ele pregou o amor, deu exemplo, curou, ele levantou os paralíticos, ele deu a luz aos cegos, e quando ele foi crucificado, nenhum desses estava defendendo Cristo. Nenhum desses, né? Quer dizer, ele foi capaz de lá no Monte Calvário dizer, Pai, perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso? É a cereja do bolo. É a capacidade de você amar o outro, mesmo que esse outro, na sua ignorância, tenha feito algum mal, algum sofrimento a você. E a gente pensa assim, mas isso nós nunca vamos dar conta de fazer isso, né? Vamos sim. E como é que a gente começa? Começa do primeiro passo. Vamos tentar segurar e não revidar aquilo que a gente recebe, às vezes, como agressividade. Né? Vamos tentar não revidar, vamos tentar ser mais, apresentar a outra face. Alguém bate numa face direita, apresente a esquerda. O que é? É você dar a cara a tapa? Não, é você mostrar uma outra maneira de agir diante do fato. Se a pessoa age com agressividade, com destemperança, você vai agir com equilíbrio, com sabedoria. Essa é a outra face que você vai mostrar. Não é o rosto, é a maneira de ver. É o outro lado de lidar com as coisas. Isso o Evangelho nos pede. Então a gente começa do primeiro passo, né? Daqui a pouco nós já não estamos mais desejando mal e daqui a pouco nós somos capazes de amá-lo, né? Só complementando, eu achei interessante porque às vezes esse primeiro passo que a Shirley falou, às vezes a gente não revida fisicamente, mas em pensamento. A gente se envenena todo para achar que o nosso pensamento envenenado vai envenenar também aquele que eventualmente nos agrediu de alguma forma. Então, o não revide não é só físico, né? É também mental. E me lembrou muito o que a Shirley estava falando. Quando a gente gosta de alguém, a gente acha a pessoa bonita, ou a gente acha a pessoa interessante por algum motivo, né? Um poeta da antiguidade, antes de Cristo, Petrarca, ele falava que as pessoas que a gente gostava delas, a gente não só não enxergava os defeitos, como os transformava em qualidade. Então, a pessoa falava, olha, mas você vai casar com aquela moça, você é baixo, ela é muito alta, muito magra, assim, até um pouco esquisita. Aí ele respondia assim, em forma de poesia, mas veja como ela
é esguia como o talhe das palmeiras, né? Sempre colocando a poesia porque ele gostava da pessoa. Se a mulher ou se o homem, né, o outro, era muito falador, muito ansioso, você, mas você não acha que ele fala demais? Muito falador, não deixa ninguém falar? Você, não, repare como ele é inteligente, né? E ele é perceptivo. Se ao contrário a pessoa era muito calada, você, mas parece uma cobra morta, não fala nada. A pessoa, repare o seu lado prudente e estudioso da situação. Então, sempre quando a gente gosta ou acha que gosta, a gente não só não enxerga os defeitos, como os transforma em qualidade. E eu fico achando que isso é bom, porque se gostar faz a gente transformar defeitos em qualidade, olha a cereja do bolo aí, não é verdade? O próprio Jesus nos deu um ensinamento desse, né, William? Quando ele está caminhando com os discípulos, e os discípulos olham para um cão morto na beira da estrada e começam a falar do mau cheiro. E o Cristo vira e fala, mas que belos dentes tinha este animal. Então, a gente vê as qualidades nos outros. William, nunca acreditei em nada, porém estava perdido e resolvi procurar a fraternidade. Em 2 ocasiões, depois das palestras, eu sozinho em casa senti cheiros de atividades de entes queridos que se foram. Falaram que é coisa da minha cabeça. Tem explicação? Juntando essa a uma outra pergunta que tem o mesmo sentido, frequentei a doutrina católica até meus 34 anos. Lá falava que depois da morte ficaremos adormecidos, até o juízo final feito por Deus. Mas, ao mesmo tempo, rezam milhas para as almas do purgatório. Não há aí uma contradição? Olha, realmente, nós temos aqui perguntas que são mais ou menos correlatas, né? Essa questão de pessoas que já passaram para outro plano e que a gente tem saudade, a gente sente o cheiro dessas pessoas, sente a presença dessas pessoas. Essas pessoas não estão presentes só em espírito, não, mas a gente pensa que está. Tamanha é a vontade que elas estejam. Eu acho isso interessante, porque estou pegando um lenço, o lenço era dela, ou era dele, um filho, do irmão, de uma filha, tem um cheiro dela? Não tem, porque já foi lavado um monte de vezes, outras pessoas inclusive usaram, mas a nossa mente acaba, de alguma forma, plasmando esse cheiro. E o sentido é muito pessoal. A gente pode estar assim com uma visão parecida, eu, Shirley e Eurípides, olhando as pessoas, mas a visão é parecida, mas o sentido, visão, ele é pessoal de cada um, do mesmo modo que o olfato e os demais sentidos. Então a pessoa, às vezes, quer tanto estar com um ente querido que passou para outro plano, eu não costumo falar que se foi, mas que for para outro plano, às vezes está mais próximo do que a gente imagina, às vezes não, e que plasma o cheiro da pessoa, a nossa memória olfativa, memória auditiva, aquela memória visual. Tem um monte de tipos de memória que a gente não sabe, tem um monte de inteligências que a gente não conhece. Às vezes a pessoa não é boa em matemática, mas tem uma inteligência histórica muito grande. Outros já não lembram muito de fatos, mas a inteligência matemática é muito grande. Então, existe muita coisa a ser descoberta ainda. Agora, aqui está falando interessante. A Igreja Católica, algumas contradições. Eu, com toda sinceridade, eu acho que a Igreja Católica tem muitos bons predicados. Sabe, eu tenho até um tio desencarnado, muito amigo meu, a gente chama ele de tio padre, ele era padre em Itaúna, uma pessoa muito querida até hoje lá, desencarnou há muitos anos. E eu penso que ela tem muitos predicados. Tem algumas contradições, sim, né? Mas tem muitas coisas boas. E eu penso assim que a gente deve focar, quem é católico, focar nas coisas boas. Tem algumas contradições, essa história realmente de inferno, que a gente sabe pelo estudo, que realmente é uma invenção, mais no sentido para categorizar um eventual sofrimento da pessoa, né, purgatório e tudo mais, são invenções, em algumas épocas, até para colocar medo nas pessoas, medo no sentido de colocar limite
nas ações eventualmente negativas das pessoas. Mas a gente sabe que, apesar dessas contradições, a Igreja Católica prestou bons serviços para a humanidade, né? Teve questões também assim que a gente não gostaria de ter relembrado da Igreja Católica, mas tem um lado positivo. Então, assim, tem contradições. O que eu vejo de mais importante é a fé em Deus e em Jesus. E essa fé em Deus e em Jesus, ela é cristalizada, ela é concretizada na caridade. Quando você faz a caridade para uma pessoa, quando você é compreensivo com uma pessoa, às vezes a pessoa está sem razão, mas você dá um pouco de razão para ela, para o chamado reforço positivo, para começar aí uma relação, para que vocês começam a crescer numa amizade e você demovê-lo daquela situação diferente. Então eu fico pensando que a gente deve pegar pelos pontos positivos. Tem contradição, possivelmente, na doutrina espírita também. Pode ser que tenha, até porque tem várias doutrinas espíritas, tem o candomblé, tem várias outras, né, por aí, a gente kardeciano, né, Allan Kardec, e sempre com base em Jesus. Mas existem outros tipos de espiritismo, por exemplo, o africano, que é tão rico, né, e muito bem-vindo também para as nossas experiências e para os nossos conhecimentos. Então, eu penso o seguinte, tem contradição. Essa questão de purgatório é algo que a gente, da doutrina espírita, já aboliu até esses verbetes, essas falas, né? Mas tem, sim, o lado positivo. Vamos pegar pela parte boa. A gente sempre fala, a pessoa que vem aqui à casa espírita tem que se tornar espírita, tem que se tornar o que quiser se tornar, quiser continuar católico, evangélico, não tem problema. A gente pede só às pessoas que venham aqui que busquem praticar caridade, que estejam conosco e que nos auxiliem de alguma forma para a gente melhorar um pouco a sociedade, a comunidade. Muito bom, William. Shirley, Jesus Cristo, ele tinha irmãos de sangue, além de nós? Pergunta capciosa, hein? Olha só. Eu devolvo até com uma outra pergunta. Qual a relevância desse fato? Na realidade, se ele tinha ou não irmãos de sangue, isso realmente não foi relevante na vida e na mensagem que ele nos deixou. E não muda em nada o evangelho e tudo que ele deixou, né? Então, é algo que não tem muita relevância. Entretanto, é uma curiosidade e, às vezes, isso divide alguns religiosos, não é? Alguns religiosos. Nós sabemos que existem algumas crenças, né, que acreditam que Jesus teve vários irmãos de sangue e existem outras dizendo que não. Se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele tem uma passagem, aquela passagem, Jesus estava na casa de alguém e aí a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora chamando Jesus. Falaram para o Cristo, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Ele diz, quem são minha mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vocês lembram dessa passagem? Então, existe um detalhe importante relacionado à época. Eu gostaria de lembrar dois. Primeiro, para os judeus, naquela época, primos de primeiro grau eram irmãos. Eram considerados irmãos de sangue. Primos de primeiro grau. Tá? Isso é a primeira observação. Segunda observação, quando Jesus estava lá no Monte Calvário, crucificado, que Maria chegou aos pés do Cristo, junto com Tiago, o que Cristo falou? Tiago, ele falou, mãe, eis aí o teu filho. Falou foi João, né? Desculpa, obrigada pela correção. João, então, filho, eis aí a tua mãe.
Bom, o que eu estou entendendo disso? O que eu posso deduzir disso? Muito provavelmente, Jesus não tinha irmãos de sangue. Não estou jurando isso de pé junto, tá, gente? Eu estou dizendo, muito provavelmente. Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus tinha mais irmãos, tá? Kardec coloca dessa forma por causa dessa passagem do Evangelho. Mas, raciocinando, né, tendo aqui uma lógica dos fatos, a gente imagina que Jesus entregou Maria para João porque provavelmente não tinha irmãos que iriam cuidar de sua mãe. Senão ele não teria entregue para João, porque ele saberia que os irmãos certamente fariam companhia para ela, né? Então é uma dedução pessoal minha. Por isso que eu disse que a pergunta é uma pergunta difícil e disse que ela não tem muita relevância. Ela serve de discussões estéreis, porque não muda nada na nossa crença, na história de Jesus e no evangelho que ele deixou. Tá certo? Muito bem, Shirley. William, tem como sabermos quem fomos em vidas passadas? Interessante essa pergunta, porque nós estamos sempre buscando respostas de coisas muito distantes do nosso presente, da nossa situação atual. Uma das ciências que mais se desenvolveu na antiguidade foi a astrologia. Poxa, mas não tinha nem como é que chama? Esses instrumentos, né, para a gente visualizar, estrelas naquela época realmente não tinham, mas tinha observação. E essa observação do céu era para tentar entender alguma matemática no universo, né? Alguma, vamos dizer assim, alguma referência. Então, por isso, daí surgiram uma série de questões relacionadas com as tribos do Egito, e tudo isso bem na antiguidade mesmo. E a gente fica querendo saber muito do futuro e do passado, né? Eu penso que é viável a gente querer saber sim, mas se a gente se inteirar um pouco mais do presente, nós não vamos perder tempo, né? Nós vamos ganhar tempo. E existem algumas chamadas terapias de vidas passadas, que elas nos dão se não uma exata proporção, mas uma impressão muito próxima ao que a gente já vivenciou em passados que a gente não sabe se são recentes, são passados muito primitivos, né? Existem essas terapias, são raras e boa parte delas não são confiáveis. Eu conheço uma pessoa em Belo Horizonte que nunca fiz, mas me falaram que ela é até uma senhora, é uma psicóloga aposentada e ela se dedica basicamente a isso. E me falaram que ela faz com muita competência, depois ela demonstra o porquê de alguns comportamentos da pessoa, né? Me parece que em Governador Valadares também tem uma pessoa, e eu ouvi falar que tem em São Paulo, não sei em qual cidade, não é na capital não. Muito rara uma pessoa confiabilíssima nisso, sabe? Tem muita, a gente fala que tem muito gato nisso, né? Tem muita mistificação, e isso é muito sério para a gente mexer. Mas, talvez, por que tanta raridade? É pelo mesmo motivo que a Shirley estava explicando se Jesus tinha irmãos ou não, se Jesus se casou ou não, muita gente tem essas dúvidas também, né? Não tem muita relevância isso. Quem eu fui no passado, isso pode explicar um comportamento meu hoje? Pode, mas se eu sei que um comportamento meu não está legal, não está muito equilibrado, eu vou tratar desse comportamento. Aí eu tenho questões presentes mais fáceis de lidar do que ficar escavando um passado que pode ser que eu não chegue no real, né? Não sei se a pessoa que vai me formar isso vai ser tão confiável assim, e não sei se eu, na aplicação da técnica, inconscientemente vou manipular para
para eu chegar a algum possível resultado, né? Eu queria ser um rei, então já vou tendenciar, para ter uma tendência nesse sentido. Às vezes, até inconscientemente, a pessoa pode fazer isso. Então, eu penso que é pouco relevante. É possível, em raras situações, mas também acho pouco relevante. Eu nunca quis saber, sabe, quem eu fui, as coisas que eu fiz. Penso que eu já fiz muita coisa para me arrepender, né? E constantemente peço perdão a Deus por isso. Mas estou procurando melhorar agora, né? Acho que a parte relevante é essa. Eu gostaria de também passar uma experiência nessa pergunta, aproveitando que o comentário foi muito bacana aqui. Eu acredito, sabe, William, que se fôssemos para relembrar as nossas anteriores reencarnações, se fosse de alguma valia, nós não teríamos esquecimento, né? Então, assim, se o esquecimento ele existe, e ele existe porque tem um objetivo, ele tem uma função. E eu acho bastante delicado você se contrapor a um mecanismo estabelecido pela providência divina, e isso, acredito eu, pode gerar muitas vezes algum desequilíbrio psíquico posteriormente, porque você abre o inconsciente e aquelas pulsões do inconsciente, que eram só pulsões, elas começam a se tornar uma realidade, né, que se contrapõe à realidade que a pessoa está vivendo. Ela pode entrar num surto, inclusive, de desequilíbrio psíquico. Então, a princípio, eu acho que se houver uma necessidade de se revelar vidas anteriores para a gente, no sentido da nossa educação e aprendizado, esse fato vai acontecer. Às vezes de outras maneiras, às vezes a própria espiritualidade nos revela, mas de maneira espontânea, não que a gente vá atrás disso, né? Eu tive a oportunidade de ter a experiência da regressão, e eu digo a vocês que isso, na realidade, não mudou em nada a realidade atual. Aproveitando que o William disse, não mudou em nada a realidade atual que eu estava vivendo na época. Então, eu tive que lançar a mão de outras coisas para provocar o meu reajuste, né? Muito bem, Sheila. Lembrando uma fala do Chico, né, que ele diz que a gente não deve ficar questionando o que fomos no passado, e sim trabalhar o presente para ter um melhor futuro. Dentro do que os dois colocou, que sentido faria eu ficar tentando trazer essa busca do passado, achando que ali vai vir só coisas boas, né? Se nós estamos num processo evolutivo, o que será que nós fizemos no passado desse que, se vier à tona para nós, não vai transtornar a nossa atual existência? Então, vamos pensar bem sobre essas questões que a luz da doutrina espírita nos coloca muito bem, para a gente vivenciar o agora, buscando a nossa transformação íntima. Bom, nós chegamos ao final, agradecemos a todos, ao William, também a Shirley, pela contribuição com o estudo desta noite. Uma boa noite a todos, até daqui a pouco com a palestra pública, hoje, William Wagner, com o tema Sim, Sim, Não, Não.